Fala galera, aqui é o Henrique do canal Nerd Brasil. É, Hoje eu vim trazer um vídeo após um hiato de alguns meses sem postar nenhum vídeo. Eu vim trazer um vídeo, falar sobre Machado de Assis, mais especificamente sobre este livro dele, Dom Casmurro, que eu achei muito bonita essa edição. Eu gostei muito dela. Ela é de 95. Aqui fala que é de 95 essa edição desse livro. E bom, só para explicar, eu fiquei no hiato hiato de postar vídeo por alguns meses, porque por motivos pessoais mesmo. Eu tenho esse canal mais como um hobby mesmo, não é como serviço, e eu não me senti à vontade para gravar nenhum vídeo nesses meses, mais por causa da faculdade mesmo, por causa das aulas. Eu poderia voltar a gravar nas férias, mas não quis. Agora minhas férias estão acabando, as aulas vão voltar daqui umas 3 semanas. E hoje é dia 30 de janeiro de 2026, mais ou menos umas 5h30, e faz alguns minutos já que eu acabei de ler esse maravilhoso livro. Ele está no meu top 3. E claro, como vocês podem ver aqui atrás, não tem muitos livros, eu ainda não cheguei na marca de 100 livros lidos, mas está no meu top 3 mesmo. E se eu puder falar quais são Crime e Castigo, Dom Casmurro, Crime e Castigo de Dostoiévski, Dom Casmurro, Machado de Assis, e O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. É isso mesmo, José Mauro de Vasconcelos. E bom, esse livro eu levei basicamente um mês para ler ele. Teve alguns dias que eu fiquei sem ler. Se eu lesse todos os dias, eu teria terminado ele faz tempo. Lá no começo de janeiro, na metade de janeiro, já teria terminado ele. E bom, eu quero falar nesse vídeo sobre esse livro que Machado de Assis era uma pessoa muito inteligente para sua época. Até nos dias de hoje ele é uma pessoa muito inteligente, porque ele conseguiu criar essa história, quando você vai lendo, você vai entrando no personagem, você vai sentindo as emoções do personagem principal, que é o Bentinho. E é muito interessante que... Peraí, deixa eu limpar aqui. E é muito interessante que é um livro escrito em primeira pessoa, ou seja, você não consegue saber o que os outros personagens estão pensando, ou realmente saber o que realmente está acontecendo na história. E eu gostei muito dessa transição que ele traz no seu livro, que conta a infância de Bentinho e Capitu, a adolescência deles, que Bentinho ele vai para o seminário, depois ele vai estudar advocacia, e é uma história muito boa, muito que te prende, sabe? Você quer ler, você quer continuar lendo, mesmo que devo confessar que muitas vezes eu fiquei sem entender algumas partes, porque tem algumas palavras mais requintadas, se eu posso assim dizer. Mas mesmo assim deu para entender o livro, deu para compreender uns 80, 90% aí, deu para compreender muito bem. E eu quero falar mais do final desse livro, que me pegou assim, porque Bentinho ele afirma categoricamente que o Ezequiel não é o filho dele, é o filho de Escobar. E eu acredito que não seja mesmo, porque o próprio personagem ele dá a dizer isso, que o Ezequiel não se parece nada com ele, não se parece com ele, não tem o jeito de se portar dele. Pelo contrário, tem muito jeito do Escobar, tem o rosto do Escobar, tem os trejeitos do Escobar. Mas mesmo eu acreditando que não seja o filho dele, ficou muito em aberto, porque como eu falei, é um personagem, é um livro escrito em primeira pessoa. E quem poderia confirmar ou não é a prima Justina, que já estava no leito de morte. Lá no final do livro, você lembra? Que Ezequiel vai visitar o Bentinho, aí a prima Justina está no leito de morte, e ele pensa em levar Ezequiel para
ela vê isso, e ela vendo, ela poderia dizer, não, realmente não tem nada a ver com você. Ou ela poderia dizer, não, você tá louco, ele é seu filho, é sua cara. Prima Justina poderia dizer isso. Ou até mesmo José Dias poderia dizer isso se ele continuasse vivo, não é mesmo? Então, talvez seja um pouco, como eu posso dizer, de paranoia do personagem principal. Talvez ele seja paranoico porque desde o começo da história do livro ele queria Capitu para ele. Porque Capitu era dele. E segundo ele, né, ele queria Capitu para ele. E talvez seja um pouco de paranoia nem mesmo, mas no meu ponto de vista, realmente ele não era o filho do Bentinho. Bom, e eu acho que cada um tem a sua opinião, você pode ter a mesma opinião que a minha, ou discordar, ou realmente pode ficar, não sei, no 0 a 0, talvez seja, talvez não seja. E é basicamente isso. Eu estou há alguns meses já sem falar diante de uma câmera, então eu acho que eu falei um pouquinho rápido, não sei, mas muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, e como eu falei, isso aqui eu faço, não é uma profissão, é um hobby. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu não sei quantos minutos deu, deve ter dado uns 5, 8 minutos. Eu espero não ter falado muito rápido. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E comenta aí o que você achou também desse livro, se você leu, se você pretende ler, quais foram o que você achou desse livro, o que você sentiu ao ler esse livro. Eu realmente me coloquei no lugar do Bentinho, sabe? É um livro que consegue, é essa palavra, é um livro que consegue te cativar do começo ao fim. Você se sente no lugar dele. É como se você estivesse vivendo aquela história, sabe? É um livro muito bom. Eu recomendo você ler ele. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.